Eu quero que você vá no livro e acompanhe comigo Lucas capítulo 13, versos 10 a 16. É uma história incrível. Lucas capítulo 13, 10 a 16. Lucas 13, 10 a 16. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia quanto tempo, gente? 18 anos. E aí, volta um pouquinho. 10. Ali estava uma mulher que tinha o que, gente? Um espírito. Diga comigo, gente, um espírito. Eu vou precisar que você lembre dessas palavras. Um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. 12. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Olha o que é que Jesus fala no 16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? A visão desse texto é de um médico, Lucas. E se você olha no primeiro capítulo, do livro de Lucas, ele é uma pessoa que começa o texto, e o livro de Lucas começa, Lucas escrevendo o livro para uma pessoa. E ele diz assim, ele diz assim, olha, depois de profunda pesquisa, depois de pesquisar profundamente, eu trago para você, ó excelentíssimo Teófilo. Então, o livro de Lucas é de uma pessoa, de um médico, que de uma forma acurada, de uma forma profunda, de uma forma analítica, ele vai buscar toda a história de Jesus. E uma das histórias que ele escreve é essa daqui, na visão de um médico. E Lucas, sendo um profundo historiador e um médico, ele registra essa história olhando para essa mulher de uma forma totalmente diferente do que as pessoas poderiam imaginar. Por exemplo, quem olhava aquela mulher, colocava os olhos naquela mulher, você imaginava o que daquela mulher? Rapaz, ela tem um problema físico. O problema dela é de coluna. O problema dela é clínico. O problema dela deve ser tratado como um médico. Glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelos medicamentos, glória a Deus pelos tratamentos, glória a Deus. Mas na visão de Lucas, ele registra, e graças a Deus que ele é fiel em registrar essa história, dizendo o seguinte: mas na perspectiva de Jesus não era. E aí o título da minha mensagem é: não é como todos pensam. Não é como todos pensam. Como é que você imagina essa mulher, gente? Encurvada há 18 anos. Encurvada há 18 anos. Eu imagino essa mulher já de muita idade. Não sei se eu estou errado, mas eu imagino uma mulher já de uma certa idade. E a vida toda, 18 anos, diga comigo, gente, 18 anos. Eu imagino essa mulher
essa pessoa. Característica dela, encurvada. E se ela é encurvada, tem algumas coisas que uma pessoa encurvada não é capaz de fazer. Não tem uma visão ampla. Concorda, gente? Uma pessoa encurvada, ela não tem mobilidade. Ela não consegue correr. Em uma determinada situação, ela vai ser prejudicada, porque além dela não enxergar, como é que ela vai correr? Outra coisa, uma pessoa encurvada, há 18 anos, com certeza, não tinha flexibilidade. Então, ela não tinha como enxergar, uma ampla visão, não tinha flexibilidade, não tinha mobilidade. E na vista de todo mundo, essa mulher, na vista de todo mundo, essa mulher tinha um problema físico. Ela tinha um problema físico. Mas na perspectiva de Jesus, não era um problema físico, era um problema espiritual. Na verdade, deixa eu mudar. A causa era espiritual, mas refletindo no físico. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso ator. Gente, tem coisa que é espiritual e embora se manifeste fisicamente, a causa é espiritual. E aí, eu quero conversar com vocês. Quem sabe não seja esse o seu problema. Hoje. Você não se sente bem. Você não consegue se mover. Você não consegue dormir. Você não consegue, não tem ânimo. Tudo é físico. Por favor, gente, eu tenho muito cuidado em falar isso. Mas eu não posso deixar de dizer algo que Deus colocou no meu coração. Eu não quero dizer que toda questão física hoje aqui, em pessoas, seja algo espiritual. Mas eu não tenho medo de dizer, e na autoridade, no meu coração que eu tenho para dizer para você, eu trago uma mensagem para você. Eu tenho absoluta certeza que tem muita gente aqui, que você está com um problema físico, e você tem tratado de forma física, de forma clínica, mas Deus está dizendo, filho, o teu problema, embora esteja aparecendo no físico, o teu problema é espiritual. E o que acontece quando uma pessoa tem uma doença espiritual? Primeiro, uma doença espiritual restringe a pessoa de andar. Tem muita gente que tem perna. Tem muita gente que se locomove, que anda. Ei, mas você continua no chão. Tem muita gente que consegue andar. Até corre. Mas, na verdade, você sente que você não tem andado para lugar nenhum. Você não consegue chegar a lugar nenhum. Você não consegue ir para lugar nenhum. Por quê? Porque existe uma causa espiritual te prendendo. Você não anda, projeto nenhum dá certo na tua vida. Você não consegue ir para lugar nenhum. É como se você estivesse andando, mas na verdade você está rastejando. Quem sabe, gente, uma doença espiritual não deixa você andar, porque ela rouba seus sonhos, rouba a sua honra, rouba a visão dos seus olhos. Uma pessoa que tem uma doença espiritual, ela não consegue andar. E aí, quando ela não consegue andar, ela é completamente dependente das pessoas. Uma doença espiritual.
ela pode até fazer com que você venha se locomover, mas no fundo, você é levado pelas pessoas. Quando eu olho para essa figura, gente, eu percebo uma coisa, que embora fisicamente a gente tenha algumas reações, mas a causa é espiritual. A causa é espiritual. Como é que está a sua vida? Mas eu tenho a notícia boa aqui, não é falar de coisa ruim. A notícia que eu trago para você é que o texto diz que Jesus viu aquela mulher, Jesus chamou aquela mulher e Jesus deu uma ordem para aquela mulher. Ah, querida, eu não sei como é que está a tua vida. Se você anda em círculo e não consegue, se você não consegue andar em projetos da tua vida, se você não consegue atingir, se Satanás tem roubado os teus sonhos, a tua honra, se você não tem conseguido andar, se você olha para a tua vida e diz assim, eu não tenho conseguido nada, embora no físico apareça algumas coisas, a causa é espiritual. Mas a notícia boa aqui é que há alguém que tem poder, há alguém que o nome dele é Jesus Cristo. E a história daquela mulher mudou completamente. Depois de 18 anos, ela tem um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus viu. Jesus viu. Jesus tem poder de curar fisicamente. Mas aquela mulher, ela não estava amarrada, não estava encurvada, não estava presa, ela não conseguia andar, não era por nada não, é porque ela tinha uma doença espiritual. Mas a boa notícia é que Jesus viu. Diga comigo, Jesus viu. Mas a Bíblia diz que Jesus também chamou. E Jesus deu uma ordem para a vida dela. João capítulo 8, verso 36. João capítulo 8, verso 36. Diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu quero ler o 31 e o 32. Sabe qual é a solução? A solução, Jesus viu, Jesus chamou e Jesus ordenou. Por quê? Porque João registra o que é que Jesus é capaz de fazer. E para a gente se libertar, a solução para a minha vida e para a sua vida, João 8, 31 e 32 diz assim, se verdadeiramente, não, o 31, se permanecerdes, né? Não. Deixa eu pegar aqui. 8:31. Disse, pois, Jesus aos discípulos que tinham crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes. Se permanecerdes. Disse Jesus, se vocês permanecerem. Ei, gente, a solução para a minha vida e para a sua vida, para a gente começar a andar, mas andar no nosso propósito, andar no nosso destino, andar na saúde, andar em vida, andar na vida que Deus tem para a minha vida, há uma solução. A solução é Jesus hoje vê, Jesus hoje te chama, Jesus dá uma ordem para a sua vida, Jesus dá uma solução para a minha vida e para a sua vida, e diz assim, se você permanecer em mim. Se você permanecer em mim, se você estiver em mim, aí ele diz, no verso 32, João 8, 32, 31, se eu permanecer, e o 32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu permanecer, e conhecer a verdade. E o 36, e aí ele fala, eu sou, Jesus é a verdade. E se essa verdade for na minha vida, verdadeiramente sereis livres.
Há uma notícia boa para a sua vida hoje. Jesus está vendo a tua situação. Jesus sabe. Você acha que é um problema físico. Você acha que é uma coisa física. Você quanto tempo tem buscado solução? E eu não tenho problema de repetir. E é importante eu repetir para você saber o que é que eu estou querendo dizer. Glória a Deus pela medicina, glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pelos medicamentos, glória a Deus pelos terapeutas, mas tem coisa na sua vida que é só Deus, meu irmão. Hoje você está aqui e você vai sair livre porque Jesus está vendo quem você é. Jesus está olhando para a tua vida. Jesus tem uma ordem para a tua vida. Jesus tem a solução para a tua vida. Se você permanecer em mim e você conhecer a verdade, você vai experimentar a liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquela mulher estava encurvada. Ela não tinha capacidade de andar como todo mundo. Mas uma doença espiritual restringe a pessoa de andar. Mas uma doença espiritual restringe uma pessoa de enxergar. Uma doença espiritual cega. Cega. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4. E eu quero ler os versos 3 e 4, 2 Coríntios capítulo 4. E eu quero ler os versos 3 e 4. Na minha tradução diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O verso 4, na minha tradução. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Embora você tenha olhos, quem sabe o seu problema é espiritual. E aí uma doença espiritual cega. E eu entendo que uma doença espiritual, primeiro, cega a gente de enxergar quem Deus é. Uma doença espiritual cega a gente de enxergar quem Deus é. A minha pergunta é: como é que você enxerga Deus? Como é que você enxerga Jesus? Eu já passei por determinadas situações conversando com amigos meus, colegas meus, e eles pegam a Bíblia e eles falam de assim: cara, eu não consigo entender. E a gente mostra um texto para ele tão lógico para a gente, mas ele não consegue entender. E por mais que você queira explicar da melhor forma, usar qualquer método, mas o problema dele não é o entendimento lógico, o problema dele não é falta de entendimento lógico. Ele é um cara culto, ele sabe das coisas, ele é inteligente para várias coisas, mas quando você vai falar das coisas espirituais, ele não consegue enxergar. A primeira coisa que uma doença espiritual faz é ela cegar quem Jesus Cristo é. E a Bíblia diz, gente, não é Costa Neto, não é teoria da CC Videira. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça o evangelho de Jesus. Glória a Deus que você veio hoje para cá. Glória a Deus que você está comigo online. Graças a Deus, porque você está hoje aqui, porque você está dizendo assim: pastor, eu quero ouvir de Deus hoje. E eu tenho notícia boa. A palavra de Deus diz que Jesus, para aquela mulher, ele viu, ele chamou e ele ordenou. Eu tenho absoluta certeza que hoje Deus vai tirar toda a cegueira espiritual. E você vai começar a enxergar primeiro quem Deus é. Você vai conseguir enxergar quem Jesus Cristo é. Você vai começar a perceber quem Jesus Cristo é. E, gente, é algo que eu e você hoje precisamos estar livres. Nós precisamos estar livres da cegueira espiritual e começar a enxergar quem Jesus Cristo é. Quem Jesus Cristo é.
A questão da cegueira, ela cega primeiro. Eu não consigo, uma cegueira espiritual não consegue enxergar quem Deus é, e porque não consegue enxergar quem Deus é, uma doença espiritual cega, e a gente não consegue enxergar quem nós somos. Quem nós somos. E por favor, não quero aqui até em coisas ruins. Já a gente vai trazer a solução. Mas quem sabe você está cego, primeiro porque você não enxerga Deus, e porque você não enxerga Deus, você não sabe quem Deus é. E a forma como você enxerga está completamente cega, porque a forma que você enxerga Deus é um Deus que é contra você, um Deus que castiga você, um Deus que aponta você, um Deus que o que você está acontecendo é o quê? É castigo. Mas quando a gente enxerga Deus, a gente vai perceber que Deus não é contra a minha vida, Deus é a favor da minha vida. Deus me ama, Deus é o Deus do muito mais. Mas por quê? Por causa da cegueira espiritual, eu não enxergo Deus e eu passo a me ver como? Um condenado. Como alguém que não adianta. Esse erro sou eu, esse pecado sou eu. E porque eu não enxergo Deus, eu começo a perceber que eu sou essa pessoa que nem Deus diz que eu sou assim. Por causa de uma cegueira espiritual. Ei, você não é um erro. Um pecado não define você. Um erro do passado não define a sua vida, a menos que você torne esse erro alguém que é você. Mas Deus olha para você e olha para a minha vida, e hoje Ele está aqui porque Ele te vê, Ele te chama, e Ele tem uma ordem para a minha vida, e diz o seguinte: ei filho, eu mandei o meu filho naquela cruz, e Ele tem todo o poder de arrancar da sua vida todo o laço, todo o pecado, de perdoar a sua vida, e de fazer limpo, de fazer santo, e de pegar a tua mão e dizer o seguinte: ei, você caiu, você errou, mas o sangue do meu filho tem poder de limpar a sua vida, e a minha mão tem poder de levantar a sua vida, porque uma cegueira enxerga Deus de uma forma errada, e uma cegueira uma doença espiritual traz uma cegueira, e a gente não consegue enxergar a gente como Deus enxerga. Sabe o seu problema? É cegueira espiritual. Nem Deus enxerga você como você enxerga, mas o seu problema é espiritual. Uma cegueira, uma doença espiritual cega. Cega a gente de enxergar pessoas. Cega a gente. Eu não consigo enxergar coisa boa na vida das pessoas. Eu não consigo dar chance para as pessoas. Eu não consigo ter misericórdia com as pessoas. Eu não consigo agir de forma em que eu venha acreditar nas pessoas. Por quê? Porque o problema é espiritual. Como eu não enxergo Deus, eu não enxergo a mim mesmo, eu não enxergo pessoas. Sabe qual é a solução? Glória a Deus. Porque depois de 18 anos, Jesus se encontra com aquela mulher. E eu amo, e eu gosto de repetir: Jesus viu, Jesus chamou, Jesus deu uma ordem. A notícia boa é 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16. No verso 6. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Diz assim: porque Deus que disse. Diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça, o que, gente? Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na minha tradução, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em
Cristo, em Cristo. A notícia boa hoje é: Deus vai levantar a sua vida, porque Ele te vê, Ele te chama e Ele dá uma ordem para você. Deus hoje vai tirar toda a cegueira espiritual. Você vai compreender quem é Jesus e você vai perceber que Deus te ama. Você vai perceber que Ele não é contra a tua vida, que Jesus Cristo naquela cruz, o sangue dele tem poder de perdoar e de nos limpar de todos os pecados. Não existe pecado maior do que o amor de Deus. Não existe sujeira na minha vida que o sangue de Jesus não possa limpar. Mas eu e você, a gente só vai crer, a gente só vai acreditar, a gente só vai se agarrar, a gente só vai realmente ser curado quando a gente pedir a Jesus: Jesus, tira a cegueira da minha vida, o teu problema é espiritual. Mas Jesus tem poder de abrir os nossos olhos hoje. Uma doença espiritual aprisiona a alma. Aprisiona a alma. Aquela mulher, ela não conseguia se mover, aquela mulher não conseguia enxergar como todo mundo, aquela mulher não tinha flexibilidade, mas quem sabe, 18 anos, gente, diga comigo, 18 anos. 18 anos. Quem sabe que não carregava na vida dela um sentimento de derrota. Uma alma completamente aprisionada. Porque o texto diz, gente, o texto afirma que aquela mulher estava doente por causa de Satanás. Aquela mulher estava doente por causa de Satanás. Vamos falar sobre ele. Ô pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu trouxe um amigo meu. E a minha amiga, e ela perguntou, lá na tua igreja, não faz naquela igreja que fala um negócio de Satanás, não sei o quê. Não, mulher, pode ir, que não tem, não. Pastor, pelo amor de Deus, olha o que é que o senhor vai falar. Não tem problema não. Diga para ela que ela se acalme e tal. Seu amigo, fique calmo. Mas ele precisa saber que Satanás existe. Ele precisa saber que ele é real. E não é ele, não. Você precisa saber. E olha aqui para mim, você. Está comigo online. Fique com medo, não. Porque Satanás não vai se tornar mais forte porque você tem medo. E ele não vai diminuir porque você acha que tem poder. Satanás é Satanás. E a gente precisa saber muito bem. Porque nessa história, quem diz é Jesus. Se Jesus fala, se eu fosse você, eu escutava. Porque quem sabe o teu problema é espiritual. E o teu problema espiritual é algo satânico. Ele é enganador, ele é sagaz, ele é mentiroso, mas a notícia é boa, ele é derrotado, ele é menor do que Jesus. E aqui eu paro de falar nele e vou falar na solução. Ah, meu irmão, o problema nosso não é saber o que Satanás faz. A solução é saber que Jesus é maior e que Jesus tem poder. Porque a Bíblia diz, e eu gosto dessa história, a Bíblia fala que quando Jesus olha aquela mulher, Jesus viu, Jesus chamou e Jesus deu uma ordem. E a Bíblia diz que imediatamente a mulher foi curada. Imediatamente a mulher foi curada. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Jesus te vê.
Jesus te chama e Jesus dá uma ordem para a sua vida. E a notícia boa é que você vai ser curado imediatamente. Toda cegueira, toda culpa, toda prisão da tua alma, todo sentimento de culpa, toda depressão, toda opressão, todo medo vai sair hoje no poder que há no nome do Senhor Jesus. Você vai ser liberto imediatamente. Porque a Bíblia diz, João 14, verso 1. João 14, verso 1. Assim, não se perturbe. João 14, verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Não se perturbe. Não se perturbe. Não fique perturbado. Versículo 2. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Bota também lá João 14, 27. João 14, 27. Diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nem tenham medo. Gente, quem sabe, muitas vezes a gente está aprisionado na alma por rancor, por raiva, por pecado. Quantas vezes a gente está aprisionado na alma pela religiosidade, pela tradição, pelo sentimento de culpa. Mas a Bíblia diz, não tenham medo. Não tenham medo. Porque eu, Jesus falando, eu tenho o poder de trazer paz para a sua alma. Paz para a sua alma. Paz para a sua alma. Jesus viu, Jesus chamou, Jesus ordenou. Hoje, no meu coração, eu trouxe essa palavra porque eu sei que tem muita gente aqui que está com doença espiritual. Eu sei que tem muita gente online que está com doença espiritual. Mas nós vamos começar a orar aqui. E todas as feridas, todas as doenças, tudo que for, pode até ser algo que você enxergue fisicamente, mas Jesus hoje vê, chama você e ordena, seja curado completamente. Seja curado completamente. Eu vou chamar o pessoal do louvor. E a gente vai tirar um período de adoração e de oração aqui hoje. Eu quero que, primeiramente assim, sentado mesmo, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Comece a clamar o nome de Jesus, onde você estiver. Ninguém sai, ninguém se move agora, se movimenta, a menos que seja algo muito importante. Porque há uma guerra espiritual hoje à noite aqui. Há algo espiritual hoje aqui. Mas Jesus é maior. Você que está em casa, você que está online, não sei onde você está, mas nesse momento eu quero que você comece a clamar o nome de Jesus. Desde a última fila até a primeira, meu lado direito, esquerda aqui no meio, começa a clamar o nome de Jesus. Começa a clamar o nome de Jesus. Eu vou falar algumas coisas. Ei, se você se sente oprimido, se você se sente oprimido, pastor, eu sinto perturbada a minha mente. Eu vou falar de algumas coisas aqui, pastor, eu sinto uma perturbação na minha mente, uma confusão na minha mente, uma luta na minha mente. Pastor, tentei me dar um momento na minha vida, parece que eu vou ficar doido, pastor. Ei, aparece fisicamente, mas Jesus está aqui para te dizer, esse problema não é físico, esse problema é espiritual. Tem gente aqui amarrado por pecado, amarrado por culpa. Você já deixou, você não faz mais, mas é incrível como você carrega na sua alma um sentimento
sentimento de culpa, um sentimento de acusação. Esse problema não é físico, esse problema é espiritual. Esse problema é espiritual. Tem coisa na sua vida que não funciona. Ei, tem coisa na sua vida que você planeja, tem coisa na sua vida que você faz. Olha, para todo mundo dá certo, para todo mundo, você olha para o seu lado, a pessoa fez. O que você fez para os outros dá certo e para você não dá. Quem sabe essa doença é espiritual. Você não consegue andar. Embora fisicamente você pode até se mover, mas os teus projetos não andam. Os teus projetos não andam. Quem sabe tem doença física. É uma doença que você tem tomado remédio. É uma doença que você tem ido para médicos. Você já se consultou. Você fez todo tipo de exame. Todo tipo de exame. É impressionante. Você vai para o médico diz assim: você não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque o problema não é físico. O problema é espiritual. O problema é espiritual. O problema é espiritual. Começa a clamar o nome de Jesus. Começa a clamar o nome de Jesus. Ele te vê. Ele te vê. Ele te chama. Ele ordena a cura para você. Ele te vê. Ele te chama. Ele ordena a cura para você. Ele te vê. Ele te chama. Ele ordena a cura para você. Começa a clamar. Começa a clamar. Jesus Cristo me liberta. Jesus Cristo me liberta. Jesus Cristo me liberta. Começa a clamar o nome de Jesus. Da última fila até a primeira, do meu lado direito, esquerdo, aqui no meio. Começa a clamar. Você começa a clamar. Começa a clamar o nome de Jesus. Ele te vê. Ele te chama. Ele dá uma ordem de cura. Ele te vê. Ele te chama. Ele te dá uma ordem de cura. Ele te vê. Ele te chama. Ele dá uma ordem de cura para você.